Tá, e explica o acesso, então. A semana inteira passada, aconteceu umas coisas diferentes comigo. A forma como os acessos chegaram não era através de ser. Não eram seres que estavam no campo, mas é o próprio campo conversando comigo. O campo das criações, o campo onde existem as informações, aquele campo que eu falo para você que está um estender de mãos de qualquer ser humano, desde que ele tenha a intenção. Eu achei super estranho, porque todos os seres do campo é como se eles tivessem dado um passo para trás e deixasse o campo falar. Isso foi muito diferente para mim, porque eu nunca tinha ouvido o campo falar. Eu não sabia que o campo era vivo, ou não é vivo, consciente, ou não sei. Quando eu acessava, Senciente, né? Isso. Quando eu acessava, era uma consciência que buscava ali no arquivo o que estava no campo e através da consciência eu tinha as informações do download. Certo. Aconteceu diferente. Não, nenhuma consciência se manifestou, mas todas estavam ali, só que o campo falou diretamente. Então, já é um negócio diferente. Quando o campo falou, ele mostrou, primeiro começou com sonhos. Eu tive um sonho, eu vi uma reunião, estavam várias pessoas do nosso projeto, outras pessoas que não são do projeto, mas fazem parte de uma regência que traz informação. Essas pessoas, elas estavam energeticamente, não eram em corpo biológico. Algumas assinaturas ficaram claras para mim. Uma foi do Alexandre Michel. Eu vi ele, a energia dele, não vi ele, não era ele, mas era a energia dele. Quando eu me deparei com isso, parecia um lugar de instruções. Eram como se fosse mestres, alguma coisa assim, tudo em energia, nenhum em forma biológica, entende? Uhum. Passando instruções e falando sobre o trabalho que a gente tem feito e as coisas que a gente tem feito no plano da Terra. No plano não só da Terra, mas que está ligado em elos a outras coisas que a gente sabe que sustenta. E eram como se fosse, eu entendi da forma como, porque ao mesmo tempo eu estava ali e ao mesmo tempo eu estava como observador, entende? E ao mesmo tempo eu olhava para um daqueles, eu vou chamar de mestres, guias, como que a gente chama? Quando é aquele que não rege, que a gente chama de eu superior, a gente chama de alguma coisa. Sim. Né? Tipo, isso, exatamente isso. Isso. Quando eu olhava, a minha estava lá. A do Michel estava lá, o seu estava lá. Tudo meio que... eram assinaturas que eu reconhecia, mas eu também estava como observador no campo de fora. E eu olhei isso, a do Alexandre, nesse momento, o guia, ou mestre, ou eu superior, eu não sei o que era do Alexandre, Michel, estava colocando um selo na energia dele. Não era um selo, como que eu vou dizer? Um símbolo. Quando eu olhei, haviam várias simbologias, assim, nesse nível, sendo colocadas por aqueles que eram mestres, guias, eu não sei, nessas assinaturas, que eram essas pessoas que eu te falei, esses seres. E eu fiquei, assim, tentando entender por que tinha aquilo. Aí até chamei o Michel no privado, e quando eu conversava com ele, aquilo que eu chamo de meu eu superior, ou de meu guia, não sei, que é uma mulher, que pelo menos ela tem uma energia mais feminina, que é aquilo que eu falei para você, que já me falaram Senhora de Filhos. Ela entrou no meu campo e começou a colocar um monte de coisa. Certo. E dar alguns entendimentos. Naquela noite, eu entrei no campo de novo, o campo falou comigo diretamente, como da outra vez, porque assim, quando eu vi essa situação da reunião, parece que quando eu voltei, muita coisa parece que ficou confusa na minha cabeça, é como se tivesse dado um curto-circuito no meu cérebro, eu meio que não consegui processar. Ficou Aí eu embaralhado. pedi isso, porque foi forte demais, entendeu? O que eu vi. Aí eu pedi para que voltasse a ter acesso a isso, mas de uma forma que a minha mente, que eles preparassem então a minha mente para a compreensão do que era aquilo. Que eu tivesse uma preparação, já que eu vi, eu queria ter preparação para entender, porque eu achava que eu não estava conseguindo, por isso que deu tilt, entendeu, no cérebro. Bom, Certo. à noite eu deitei de novo e eu já deitei com a intenção de receber.
entendeu? Mas, Thiago, não durou meio segundo, o acesso já aconteceu. Foi de novo pro campo, aquele lugar que eu falei pra você que é elétrico, parece uma chuva de raio, é o campo. Quando eu entrei no campo, eu vi algo que seria assim. Eu vou tentar explicar, eu peço a sua ajuda e compreensão para que eu não leve para o lado humano e não trate isso com ego. Então, eu gostaria que você ajudasse. Depois a gente tem que lapidar essas informações, ajudar nas compreensões e descobrir se eu não estou usando minha parte humana para interpretar. Entendeu? Beleza, vamos lá. Por isso que eu vou precisar de ajuda. Bom, quando eu entrei no campo, eu me deparei com algo que seria a fonte. Mas não é a fonte daqueles supercomputadores que eu sempre vejo em cada sistema. Era uma fonte central, que determinaria o início de tudo. Certo. Quando eu entrei para o campo, eu voltei me negando. Quando eu vi isso, eu voltei, porque é uma luz extraordinária, uma calmaria, não tem uma frequência assim ressoante diferente, é uma frequência só, um tom só, uma calmaria, uma paz que eu não sei te explicar. Eu achei super estranho, porque quase todas essas fontes, ou esses supercomputadores, eles têm muita energia e muitas frequências diferentes, porque tem muita informação. Aquele lugar não tinha. É como se fosse não sei, um estado perfeito, entende? Só que aí eu voltei. Quando eu vi isso, eu fiquei chocada, minha mente aqui, a Gisele, que estava deitada, ficou chocada e voltou e começou a ter a negação do que eu estava vendo. Entendeu? Por falta de entendimento. Essa pessoa que eu te falei, essa mulher que eu te falei de Sirius, que ela se apresenta para mim como senhora de Sirius, ela me acalmou, me acalentou, literalmente, ela apareceu, eu vi ela na minha cama, coisa que, assim, é difícil acontecer para mim. O formato energético em tons de azul e prata, ela é uma luz, parece que iluminou. Eu tinha a impressão que ia pegar fogo minha cama, minhas coisas, entendeu? Até o meu corpo físico. Aí ela fez tipo uma bolha em volta do meu quarto e ela me acessava, mas ela começava a me proteger com alguma coisa, entendeu? Eu não sei o que era, porque eu passava a informação para ela que eu ia me decompor pelo tamanho da força, entendeu? Aí ela criou essa bolha, esse negócio, e mesmo assim eu conseguia sentir o acalento dela, o amparo dela, mas eu não senti o desconforto de estar literalmente com a minha biologia pegando fogo, entendeu? Então, ela me acalmou, eu voltei pro acesso. Eu voltei para ela me disse que eu ia acessar algo que é muito além da minha compreensão e que eu ia precisar da sua ajuda. Ela mencionou você diretamente para mim. Pela sua falta de tendência, você não pende para as coisas, entende? Eu ainda tenho eu já falei isso para você. Então, ela me disse que você poderia me ajudar a entender. E ela pediu para que eu voltasse devagar para aquele acesso. Eu voltei, é como se ela estivesse comigo mesmo. Eu senti ela, mas ela não tomava nenhuma ação ou iniciativa, entendeu? Ela só estava ali atrás como se fosse assim, olha, se você precisar, eu tô aqui, mas eu não posso fazer nada, você que tem que ir, entendeu? Voltei pro processo, vi aquilo lá de novo. Aquilo me veio assim, olha, a seguinte fala, aquilo que eu te falei, essa fonte, essa energia falou comigo diretamente. Ela me disse o seguinte, que no início tudo era isso. Era esse tom, era essa frequência, era essa calmaria. E para que houvesse experiência, para que houvesse avanço ou experimentação, haveria de ter um tom, algo que quebrasse o silêncio. Uma frequência, um som, algo assim, que quebrasse o silêncio e causasse... eu não sei se é uma explosão ou se é uma fragmentação do que é a fonte para que ela pudesse experienciar, para que a experiência e outras regências, outros tons pudessem existir. Então ela chegou a essa compreensão de que ela precisava emitir um tom que saísse fora daquele padrão para que houvesse como se fosse assim, partir a própria fonte, você entende? Isso me assustava muito, porque eu não queria, ao mesmo tempo que eu estava entendendo, eu estava vendo aquilo, eu não queria acreditar que eu estava vendo aquilo. Entende? E ela me falava, esse foi o início, esse foi o começo. Existiu a quebra do padrão para que o padrão pudesse fragmentar e existir outras coisas. Inicialmente, essa fonte se dividiu em 12 partes, que automaticamente passou a ser 120. É como se assim,
no momento que ela emitiu um som, uma frequência, ela se partiu, houve tipo como se fosse uma explosão, criou 12 partes. Dessas 12 partes, imediatamente viraram 120. E dessas 120 começou a distribuição. Mas isso não tem tempo para te falar. É como se fosse tudo no mesmo instante. Aconteceu a fragmentação e da fragmentação já começou a acontecer tudo isso. Entende? Quando eu quis entender o que era aquilo, eu olhei para as 12 partes que inicialmente originaram. E eu vi aquele símbolo que eu te falei. Sabe aquele símbolo que eu te falei? Ele estava como se tivesse implementado nessas 12 partes. O da clava? De pá? Isso, aquela simbologia. Isso me deixou perplexa, porque na hora, mesmo lá no acesso, eu me lembrei do sonho que eu tive, ou da projeção, onde eu vi a reunião, lembra que eu falei? E quando aconteceu isso, eu vi 120 pessoas, ou 120 energias. Uhum. E os 12 que eu vi eram os 12 guias, ou alguma coisa que estavam ali. Eu não quis acreditar, eu não conseguia fazer essa conexão, eu não conseguia dar esse entendimento. Eu achei egóico, eu achei estranho. E aí eu comecei a querer entender o que estava acontecendo ali. E eu comecei a querer acessar as 12 partes e eu vi algo extraordinário. Eu vi o início das cocriações, partindo de 12. É como se 12 experiências, 12 fragmentos que continham a essência primordial, tivessem o trabalho de criar tudo que existe. Eu achei isso extremamente... como que eu vou dizer? Eu não sei se eu me subestimei, eu acho, quando eu vi isso. Porque eu achava que eu não era digna de chegar a um processo desse. E talvez eu comecei a me questionar se era isso mesmo, sabe? Mas foi muito claro isso para mim. E voltou a acontecer. E esse campo tem falado comigo e me falado, repetido essa mesma história que eu tô te contando de forma resumida, quase todos os dias. Entende? E então, a conclusão que eu cheguei é que nós somos descendentes desses 120, dessas partes primordiais. Porque era muito interessante que essa senhora de Sírios, quando ela veio, quando ela dava suporte, ela me dizia o seguinte: não há ego algum. O que acontece é que vocês precisavam juntar depois de serem fragmentados, porque vocês estão em muitas experiências, e aí mostrava cada um de nós e as vastas, inúmeras e múltiplas experiências que nós temos, mas ao mesmo tempo, é como, num dado momento, eu vi aquilo que são eles, essa parte fundamental, essa essência, que, vou dar o meu exemplo, seria a Senhora de Sírios, passando para todos os fragmentos que ela criou, as mesmas simbologias e a mesma essência, entendeu? Isso me deixou um pouco perplexa. Eu estou ainda. Porque eu não consegui entender isso. Então. Aquilo que eu sei o que eu vi. Só que eu não consigo acreditar que eu tenho capacidade, entendeu? Ou evolução suficiente, ou sei lá, chama você do que você quiser, para ter uma visão dessa. Porque quem chega no zero? Fala para mim. Quem que você conhece que chegaria no zero, no início? Então eu tenho medo de estar vendo outra coisa e estar confundindo com isso. Só que toda vez que eu questiono para minha comitiva, para aquilo que nos rege, eles sempre me dizem que é para eu acreditar no que eu vi. E eu vi de uma forma muito simples, porque eu senti que eu ia ter um problema biológico aqui, enquanto eu estava deitada na cama, pelo tanto de coisa, pelo tamanho da dimensão do que é aquilo, entendeu? Eu estou resumindo muito, não sei se você percebeu, eu estou resumindo isso muito. Porque não tem como detalhar coisa que eu não consigo ter, a minha mente humana, nós não temos nada de referência que eu possa falar assim, ó, é parecido com isso ou com aquilo, isso me lembra isso. Não tem nada naquilo que eu vi que deu uma conotação. A única coisa que eu vi as 12 partes, e das 12, é como assim, ó, em segundos, do momento que as 12 partes, o som ou a frequência foi uma coisa estrondosa, ela se dividiu em 12 virou 120, já criou tudo. Mas isso no mesmo momento, no mesmo instante. Entendeu? No mesmo instante. Não é uma coisa que demorou. É uma coisa que, como se eu visse assim, sabe quando você vê aquelas imagens que são corridas de algo? De uma... Exatamente desse jeito. E eu fiquei perplexa de ver como é rápida a criação e como as coisas acontecem numa velocidade sem tempo diferente do que a gente está acostumado. Entende? É tudo como se fosse uma expressão agora. Pensou, criou, sabe? Aquela coisa, intencionou, criou.
Então as tríades nesse sistema, onde a gente imagina que seja o campo das criações, não tem dúvida ou a mesma questão nossa que a gente precisa esperar acontecer. É tudo imediato, sabe? É assim, já está pronto. E de lá vai criando outras coisas. Eu já vi a formação de universos, depois eu vi planetas e corpos celestes, de química, a química se reunindo, a química criando, sabe? Se criando, se juntando. Foi uma loucura, sabe? Assim, tudo muito rápido. Como eu te falei, eu resumi muito aqui para você, porque meu cérebro não dá. Eu achei que eu ia colapsar, assim, sabe? Que ia ter um negócio. A hora que eu voltei, eu suava, a cara transpirava, e quente, eu tive que correr pro chuveiro tomar um banho para baixar minha temperatura. Porque eu achei que eu ia simplesmente sumir. Sabe? Eu borbulhava, eu sentia que o sangue estava esquentando dentro de mim. Com um nível de coisas que eu acessei lá e quando eu voltei, entendeu? E aí, o resto da semana, todos os dias, aconteceu pequenos acessos, entende? O tempo todo tá alguns acessos, alguns seres vêm. Hoje apareceu um ser que chama Ioná, eu acho que é isso. Esse ser estava me falando sobre a questão de cápsulas e de coisas que eu já vi. É como se eles estivessem voltando para explicar, numa compreensão maior, as mesmas coisas que eu já fiz, entendeu? Em vídeo e tal. Como se eles quisessem melhorar a qualidade daquilo que a gente já trouxe, entendeu? Então, outros seres estão usando outras formas, porque cada um é diferente em termos energéticos, né? Mas eles pareiam com o meu sistema. Então, é como se eles tivessem, o próprio sistema estivesse buscando outras consciências que estão mais lapidadas, ou que eu consigo acessar com mais nitidez, para trazer as mesmas informações. Tá, ó, a senhora de Sirius está falando para mim agora, ela está dizendo assim, olha, que todos os mitos e as mitologias e as histórias antigas que a gente ouviu falar sempre vai contar de formas diferentes a mesma coisa. Então, eu perguntei para ela acerca do 12. Aí ela disse para mim, por que será que as culturas repetem alguns números, né? 12 apóstolos, não é isso? A gente não tem isso? Sim. 12, sempre envolvendo 12, porque dá uma conotação de que são partes de algo sagrado, algo especial, algo que inicia alguma coisa, como, por exemplo, aí vamos dar um exemplo aí da história de Cristo, né? Você sabe que eu não sou muito fã, eu já falei isso para você, eu não tenho ressonância com essa entidade, né? Que é Cristo, eu não tenho. Mas, como a gente tem outras, a gente sabe que isso copiou, ou é parecido, ou é igual, ou eu acho que se adequou a essa cultura dessa forma, assim como no Egito a gente teve história de 12 também, e tudo mais. Então, o que ela está querendo me dizer é que as histórias vão acabar contando, de alguma forma, dentro da cultura, a história fundamental de tudo, entende? Então, se a gente olhar para tudo e conhecer esses mitos antigos, né, dos deuses antigos, da criação, a gente vai ver repetições. Então, ela insiste, então, na história dos 12, entendeu? E isso tá me deixando um pouco confusa, porque eu nunca imaginei que uma fonte se dividiria em 12, por que 12 e por que se expandiria dessa forma, entende? Isso é a fonte? E ao todo tempo ela fica repetindo aquilo no meu campo, que é para mim acreditar no que eu vi. E ela pede para mim falar com você e pedir ajuda, porque ela fala ela fala que eu tô muito ansiosa, e eu tô mesmo. Veja bem. O que você precisa entender agora é o lado empírico e lógico de que teve um acesso, você visualizou esse acesso dessa maneira, você não tinha que ver aquilo naquele momento, aquilo aconteceu de um modo espontâneo, patrocinado por uma intervenção de um eu superior, de uma forma que não deixasse dúvidas de que estava acontecendo, porque foram efeitos físicos e percepções incomuns da gente sentir, de você ver, e isso valida muita coisa. Entende? Sim. Então, assim, existem eventos na minha vida que eu só acreditei que eles estavam acontecendo porque eu vi materializações de entidades na minha frente. Então, assim, o que aconteceu aqui na minha cama. Grandes afirmações necessitam de grandes confirmações, entendeu? Então, elas aparecem pra gente muitas vezes que a gente lembra. Agora. Tá vendo? A gente acabou de aparecer.
Acabou. A gente precisa entender dessa maneira. Ó, ela tá me falando que ela é Isis, todas as grandes deusas conhecidas poderia, é como se a conotação do que ela é, entendeu? Eu olho para ela aqui do lado e pergunto o que ela é. Ela me mostra toda uma história antiga de várias culturas diferentes, ela aparecendo como entidades, e ela está dizendo o seguinte: que sempre foi necessário usar arquétipos ou coisas que seriam aceitas, né, nas sociedades, nos regimentos, na cultura. Então, Sim. ela já esteve em muitas culturas, ela já apareceu em muitas culturas, porque ela faz parte do princípio. Ela está me dizendo que ela é parte do princípio, entende? E como parte do princípio, assim como os outros 11, ela precisou assim, é muito estranho porque ela está dizendo que ela não é isso aqui que eu estou vendo, ou essa energia. Ela é tanta coisa que eu não compreenderia. Entendeu? Perfeitamente. Ela é tudo, inclusive os outros 11. Você entende que os 12, na verdade, eles são um só? Aham, sim. Entendeu? Então ela disse assim que o que ela pode me dar de sustentação, de compreensão, é essa imagem que eu associo, que eu sinto, vamos dizer assim, eu me sinto bem, ou não me assusta, ou me deixa à vontade, entendeu? Então eu vejo esse campo azul e prata, porque meu campo é todo energético, né? E como eu tenho, eu gosto dessa sensação do acolhimento, então ela se mostra como um feminino que é mais acolhedor, você entendeu? Uhum. Então eu tenho essa sensação e ela me dá nomes e títulos que vão fazer com que eu me sinta à vontade para ela poder começar a acessar através de mim. Você entende isso? Então, ela está mostrando para mim que ela gostaria, né, de entrar para o meu campo aqui dos acessos e começar a trazer. E ela me fala de 12 livros que eu preciso escrever, que volta aquela história da caverna que eu já te falei para você, que eu já vi, né, aquela caixa de madeira que tem um símbolo de uma flor de lis. Ela me disse que esses livros estão no meu, ela disse para mim que eu estou sempre rabiscando coisas, escrevendo, mas que eu preciso dar continuidade porque o projeto precisa desses 12 livros. Certo. E ela falou que você já sabe desses livros, né? Aquela Sim. biblioteca que eu vejo você sempre está com muitos livros. Tem outros livros de outros de nós que estão sendo escritos e vão ser colocados ali. Então, mas o que me cabe, a minha obrigação, ou o que eu preciso fazer são esses livros, e eles precisam ser entregues. O projeto é muito grande. Ele parte de uma época onde eu nem sei explicar para você quantas vezes a gente já fez isso, esse mesmo grupo, em formas diferentes, em sistemas diferentes, a gente faz esse simultâneo em outras esferas, em outras bolhas, entende? Então, o nível de importância, ela falou para mim que é muito grande, porque a gente está trazendo. Olha a ideia que ela está me passando. Nós somos um supercomputador. Nós aqui, o que a gente está fazendo aqui é como se fosse mais um registro de fonte, entendeu? Nível de importância, por isso que tantas consciências de outros sistemas, de outras galáxias, de outros universos para cooperar, porque nós vamos entrar para aquele mesmo elo que eu te falei de fontes ligadas. O que a gente está fazendo é mais um supercomputador, é mais uma fonte, entendeu? Então, o que ela está pedindo novamente, nossa, ela está forte aqui do meu lado, mas pensa numa energia forte, eu estou transpirando. Do tamanho da força desse ser. E eu estou dentro de uma bolha. Tá? Ela não pode diretamente, entendeu? Ela criou um campo, eu estou no campo e mesmo assim, você não tem ideia, parece que meu sangue vai cozinhar, entendeu? Bom, o que ela está dizendo é que a gente precisa entender a importância. Eu acho que chegou a hora da gente começar a compreender e começar a lapidar e trabalhar melhor. Ela está me cobrando muito o trabalho que eu tenho que fazer junto com você. No sentido de te ajudar, ela tá, tipo, me cobrando de uma forma muito delicada e gentil, e ela fala para mim que ela precisa vir através de mim, sabe? E tem coisas para ela trazer, e o campo é como se tivesse inundado de informações, ela tá me mostrando todos os arquivos que eu tenho na cabeça, as coisas e tal. Então, eu acho que eu tô entendendo, sabe, o propósito, na verdade, era me causar algum impacto grande para que eu visse, né? Eu enxergasse. Exato. E ela disse para mim que toda tentativa de ajudar, ou de acordar, ou de fazer eu mudar, entender, eu movimentei, eu acho que eu não sei se eu cheguei a te contar.
eu tava aqui sentada no sofá onde eu tô agora e tinha um copo em cima da mesa. Faz uns 15 dias isso. Eu comecei a ter um acesso e eu me neguei o acesso. Eu Como disse que foi não isso? era. Eu sentei aqui no sofá, tava assistindo vídeo, tava assistindo música. E eu sabia que o campo abriu. Porque agora o campo abre. Não sei explicar pra você, mas é como se ele me Hum. puxa, como se fosse uma. Olha, é igualzinho uma gravidade. A sensação. Parece que eu tô saindo do meu corpo, assim, parece que tá puxando de dentro pra fora. Pega no meu cardíaco, entendeu? E puxa, mas puxa assim, a sensação é de puxar mesmo. E aí o campo abre, que é esse campo que você que é todo. Parece uma tempestade de raio, mas ela é silenciosa. Eu entro pro campo. E aí eu me neguei, eu falei que não era o momento, porque eu queria assistir, eu tava cansada e tal. E Certo. eu coloquei, eu tava tomando um Prosecco, eu tinha tomado 2 goles, eu não tava bêbada, tá? Eu vou avisar. Eu tinha tomado 2 goles de um Prosecco. E o Prosecco não desceu. É um Prosecco que eu tô acostumada, Salton, eu tô acostumada a tomar. Eu gosto, é um dos que eu mais gosto, não desceu. Ele ficou com um gosto estranho na minha boca. Eu peguei a taça que tava aqui no sofá, em cima desse negócio que a gente põe, né, no sofá pra segurar as coisas, e coloquei em cima da mesa aqui na minha sala, na minha mesa de jantar aqui. Quando eu olhei pra taça, ela movimentou tipo uns 10 centímetros. Cara, eu fiquei em choque na hora que aconteceu isso. Eu não me conformei, falei, não, eu tô vendo coisa, não é verdade, não aconteceu. Tá bom. Continuei aqui, não consegui tomar o Prosecco, levantei, peguei a taça, joguei o Prosecco na, na pia, coloquei a taça ali pra lavar, voltei aqui pra sala. Eu não consegui ficar sentada, parecia que eu ia ter um negócio. Falei, acho que eu não tô legal, acho que eu vou deitar, quem sabe se eu dormir melhora. Eu tenho uma prateleira em cima da minha cama que tem uns livros, caiu 2 livros na minha cabeça. Do nada. Aí eu comecei a entender que não era da forma como eu queria. Mesmo assim, eu falei, vou tomar um banho pra passar. Eu tava tomando banho e queimou o chuveiro. Então estão acontecendo eventos que está começando a ser físico, entendeu? Sim, sim. Eu tô vendo coisas acontecer. Tô te dando alguns exemplos, mas aconteceu muito mais coisas, sabe? De eu pensar na chave, a chave vir na minha mão. É umas coisas muito estranhas. Não é a hora que eu quero, entendeu? Se eu falar pra você, Thiago, eu vou gravar agora, ó. Vou sentar aqui, vou colocar alguma coisa. Não é assim que funciona. É quando tem alguma coisa, alguma chave que liga isso, eu não sei o que é, mas está acontecendo, entendeu? De as coisas movimentarem, as coisas mudarem, é estranho. Os eventos que nunca tinha acontecido dessa forma comigo estão acontecendo. Esse da taça foi o mais surpreendente, porque fez até barulho na mesa, sabe? Da É, movimentação. é. Para eu entender que não era a criação da minha cabeça. Uhum. A taça movimentou de lugar, entendeu? Sim. Então, vem acontecendo muita coisa. Eu tava negando muito as coisas e os acessos precisam chegar. Ela precisa vir, ela tem muita coisa para trazer. E o que ela tem para trazer é as coisas do início. Ela está me dizendo que o que ela veio trazer, o que ela vai nos informar, são essas questões mais, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais rica em detalhes dos acontecimentos do início, entendeu? Porque ela está dizendo para mim que a base, a gente entende vários sistemas, várias culturas, várias existências, vários planetas diferentes. A gente já acessou várias coisas, mas a gente não acessou o início. E a base para entender tudo, na verdade, é o início. Né? Então, eu sinto que ela quer passar essas informações do início, entendeu? Vai Uhum. vir através do campo dela. Eu acho que outros de nós vai trazer também, mas eu vejo de novo aquela fonte nesse momento. É uma luz inexplicável. Eu vejo a mesma cena acontecendo. É como se tivesse, era um silêncio, é uma só frequência, uma só. Aí houve um rompimento de uma frequência alta, sabe? Um ruído. E aconteceu como se fosse o partir, assim, entende? Mas foi uma coisa bonita, bela, assim, contida ou planejada, sabe? Como se tivesse aquilo sido planejado. E aí se formou 12, que formou 120, e depois deu vamos dizer assim, a continuação para a química, para as leis, para tudo que existe, do menor grão até a estrutura de ecossistemas inteiros, entende? E o que ela mostra que isso foi muito rápido, foi imediato, porque a fonte faz isso, ela cria a partir da intenção pura.
Então, quando ela decidiu criar, tudo se expandiu. E aí, o que a gente vê hoje, que são os resultados criativos, é nada mais do que a evolução dessas partes fragmentadas. Elas foram fragmentando tanto, foi criando tanta beleza, foi expandindo tanto, que tem coisas que estão sendo criadas nesse momento, que são altamente tecnológicas, e se você for avaliar e comparar, a gente tem uma noção de comparação muito errônea, ela está dizendo para mim, que, vamos supor, é muito comum eu disser para você, por exemplo, que um planeta com 12 bilhões de anos é mais evoluído do que um planeta, um sistema que acabou de ser criado. Quando, na verdade, você imagina o quão evoluiu essas consciências ou essas intenções de consciência para criar esse novo planeta, o quanto de estrada ou de conhecimento, de bagagem e de evolução no sistema tecnológico mesmo passou a existir através dessa experiência, porque é orgânico, entendeu? Se desenvolve. Então, você entende como é errado eu disser, por exemplo, que uma raça, uma espécie com 12 bilhões de anos, cria algo mais tecnológico do que algo que foi criado agora por uma espécie até relativamente nova. Tem espécies que foram criadas, assim, estão sendo criadas e já estão criando coisas espetaculares. Que essas raças de 12, 15 bilhões de anos, por exemplo, elas se assustam com o nível de progresso, com o nível de limpeza ou de beleza mesmo dessas cocriações. Coisas que a gente não entenderia porque não tem o mesmo sistema de vida ou de existência que a gente tem, mas é múltiplo. É como se existissem 5, 6, 8 dimensões unidas, uma em cima da outra, como se fosse uma lasanha. E elas são conscientes umas de si. E elas tomam decisões ou reagem de forma direta, e uma consciente da outra. Você imagina a beleza que é você ter estágios de consciência referente a, por exemplo, 12 sistemas ou 12 bolhas diferentes, ou 12 dimensões atuando ao mesmo tempo, interagindo entre si, passando informações. Cada uma dentro da sua frequência, cada uma dentro do seu tom, tendo experiências diferentes, mas repartindo ou dividindo. Você consegue imaginar um tipo de vida assim? Já existe. Um ser que vive dentro da sua mente, ou daquilo que a gente chamaria de mente, consciência, 12 dimensões diferentes, com 12 resultados diferentes, com 12 de direções diferentes, e eles são conscientes das 12. É algo imaginável pra gente, mas isso já existe. Entendeu? Então ela está mostrando que o que a gente tem para ver, o que a gente tem para compreender, e as coisas que estão acontecendo nesse exato momento, ou estão se recriando, são espetaculares. E para que isso possa existir, existem fontes que estão alimentando esse sistema ou trazendo informações. A necessidade disso que a gente está fazendo do projeto é grande porque a gente alimenta outros sistemas que levam outras coisas, que criam e tal. É tudo em cadeia, é uma loucura. É uma loucura. Mas a base de tudo é a mesma, é o início, sabe? É tudo partiu daquilo e veio mostrando. Então eu tô vendo o desenrolar. Como tentar ilustrar isso para você, eu não sei. Mas é algo magnífico, sabe? O que as cocriações ou as intenções estão gerando agora é algo extremamente tecnológico, extremamente avançado. Tem coisas que eu não consigo nem dar explicação. Outra coisa, tem planetas, eu estou vendo agora, um sistema que deve ter acho que uns 24, 26 diferentes tipos de planeta, alguma coisa assim, eu acho que é um aglomerado, que eles trabalham juntos, sabe? Em conjuntura. O tipo de vida que existe é como se existisse nesses 26 ou 25, sabe? É como se eles estivessem simultaneamente dentro dos 26 e tendo experiências. Meu, é um negócio, fantástico. Isso tem a ver com humanos. Ela está me mostrando algo relacionado a uma descoberta que a gente vai ter, que a gente vai entender esse processo de coexistir. Entendeu? Está muito próximo. Sim, já foi passado também. É como se a gente entendesse, tivesse a compreensão da coexistência, entendeu? Ela está me mostrando isso e está muito próximo, está muito agora. A gente está sobre uma nuvem, né? Ela está mostrando uma nuvem escura de pensamentos, onde as cabeças, as consciências estão voltadas para a dor, para o sofrimento, devido a tudo que a gente está passando, né? Aí ela volta a me mostrar, ela, assim como os outros já me mostraram, a história do aquário. Eu já falei para você da metáfora do aquário, né?
Quando você movimenta lá o sedimento profundo para trocar, né, as coisas do aquário, você levanta toda a sujeira e os peixes ali dentro estão achando que é o fim do mundo, quando na verdade está acontecendo algo que vai mudar, né? Está trazendo algo novo. Então, ela volta a me mostrar essa sensação e ela diz para mim que, pra gente que a gente trabalha dentro de um nível de consciência, de compreensão maior, para a gente entender o que está além dessa tristeza. Então, ela está me mostrando uma nuvem. A cena é essa, a metáfora é essa, sabe? Ela está me mostrando aqui a gente, nós humanos, e tem uma nuvem escura, e ela está me mostrando nós, algumas consciências, levantando. É como se a gente estivesse passando por essa nuvem escura e olhando em cima da nuvem, sabe? Quando você está viajando de avião, que tá aquela tempestade na cidade, mas você está em cima da nuvem, entendeu? A aeronave está por cima, então lá tem sol. É isso que ela está me mostrando nesse momento, que existe sol, entendeu? Que é para a gente tirar o pensamento. Isso é um sistema que está controlando ou está levando as mentes a sucumbir, a entrar em colapso, porque o domínio de algumas intenções aqui, ou de algumas pessoas que estão interessadas em um certo domínio, acontece pelo medo. Então ela está mostrando para mim que existem intenções de algumas pessoas, né, um grupo pequeno de pessoas, de causar o medo, o pânico, dissimulando e distorcendo a informação para que crie esse campo negativo e que leve as mentes a colapsar, entendeu? A entrar em estados de profunda inquietude. Mas ela está mostrando também que isso não é de todo mal, porque vai mudar a forma como as pessoas vão entender o sofrimento, a dor, ela vai moldar algumas coisas e vai mostrar o que é necessário. Então tá tudo, não tem nada fora do lugar. O que ela só está pedindo é para que a gente levante e olhe lá de cima, sabe? Na parte onde tem sol, para entender que existem coisas maiores que precisam acontecer. Eu acho que isso deve ser direto para mim, porque eu tenho captado muito sofrimento das pessoas, entende? Eu não perdi ninguém com essa doença, mas eu conheci pessoas que perderam, e às vezes o que acontece é que eu estou meio esponja, então eu estou puxando muita dor, entendeu, das pessoas para mim, o caos, o medo, porque eu estou no meio do balacobaco, né? Eu estou no meio de São Paulo, onde eu vejo empresas fechando, estou acostumada a passar em avenidas, por exemplo, Avenida dos Bandeirantes, onde você tinha inúmeras... Eu passo ali, eu conheço aquele caminho de cor, eu sei cada detalhe, eu ando vendo, assim, tudo fechado, com placa de aluga, assim, aqueles prédios enormes, todos de vidro, que eram grandes e enormes lojas de automotivo, qualquer barco. Então, isso, eu tô vendo a cena de eu passando por isso e sentindo tristeza, sabe? E medo do futuro, né? Então, ela tá mostrando que existe esse campo acima dessa nuvem e que é pra gente olhar acima disso, que vai ficar tudo bem, é necessário. Tem uma coisa muito maior regendo isso que está acontecendo, mas que isso é temporário, sabe? Depois vai virar algo maior. Ela tá só pedindo pra gente não parar. Eu acho que é direto pra mim isso, sabe? Porque eu meio que me estanquei, eu fiquei meio que estacionada, sabe? A dor e a incerteza, o medo me deixou um pouco estagnada. Mas enfim, o que ela tá pedindo é pra gente continuar as coisas do projeto, né? Eu acho que sou eu. Pra que a gente produza material, tem material pra vir, precisa vir o material. Eu acho que você está esperando um material certo que vai dar sequência. É isso, Thiago? Sim, porque precisa vir. Tem outras que a gente sabe que estão programados para chegar, mas que se não chega na sequência, a gente não consegue, entendeu? Ela está me mostrando que alguns seres aqui, alguns de nós, não veio com. A gente é como se fosse uma distorção do sistema. Ó, o que eu entendi assim. Eu vou te dar vou dar um exemplo de. Tem mais, não é só você, mas você não veio com o sistema de escolha. Entendeu? Você segue uma diretriz. E você sabe disso. Toda vez que você sai, ou você tenta sair, que não é a sua, você não faz isso. Mas se acontece de você imaginar a sua parte humana, querer mudar alguma coisa, alguma cobrança chega, alguma coisa te faz voltar. Sim. Sim. Então você não veio com... Eu sinto em te informar que você não tem escolha. Não, mas as pessoas podem ficar horrorizadas com isso muitas vezes, mas na verdade a tradução... A tradução disso... Não, porque a tradução disso é justamente assim... Não é que eu não tenho escolha, eu não tenho vontade de ter outra escolha. Então tudo bem, entendeu? Isso. Ela tá mostrando também que é como se tivesse implantado dentro de você
uma diretriz. Então, para você é tranquilo. Mas olhando no meu sistema de fora, como se eu olhasse você, eu analisasse o que você é de fora, é como se eu visse você desse jeito, entendeu? Sim, sim. Não, não tem, mas tá tudo certo porque você não é uma coisa que te fere, entendeu? Não Não, é ruim para você. não. Eu só quis te falar que acontecem algumas que as pessoas chamariam de distorção, entendeu? Ou de ponto diferente dentro do sistema que não segue o mesmo padrão e você é um deles. O projeto Então, é uma dá pra distorção. entender. O projeto é uma Projeto. distorção. Tipo, a coisa é pautada para ser de um jeito e vem o projeto e fala, então, mas vamos prestar atenção nessa outra maneira aqui. Então, o projeto ele é uma distorção que a gente coloca para aqueles que estão prontos ou preparados para entender um novo ponto de vista além daquilo que é padrão na humanidade, entendeu? Mas de qualquer forma, mesmo quando causa negação, ainda assim a gente está rompendo uma barreira, Sim, é isso. entendeu? Sim, Ela está me mostrando que mesmo com um efeito que a gente consideraria nocivo, contrário, que eu qualificaria como algo ruim ou que atrapalhasse, né, de alguma forma, quando, por exemplo, a gente vê pessoas que fazem comentários querendo colocar o projeto de alguma forma ruim, né, como já aconteceu várias vezes, acontece sempre, ela diz que isso tem um benefício incrível para o que a gente está ué, fazendo, sim, porque porque causa movimento, ela está é me uma, falando do é uma baita movimento, propaganda, assim. exato, ela falou, Gisele, o movimento é importante, não importa qual direção, a dualidade tanto faz, o sistema dual precisa existir. Então, se a balança pende para um lado ou para o outro, tanto faz, o importante é o movimento. Por isso que a gente não pode parar o movimento, entendeu? Ela está me Sim, mostrando o seguinte, que não importa se a gente tiver uma reação negativa no que a gente considera humano como negativo, ou a gente olhando o projeto, eu que tenho essa mania de defender o projeto, arrumo briga e tal, ela está dizendo assim para mim, tanto faz, entendeu? Se vai causar comentários positivos ou negativos. O importante é o movimento, é o que ele está fazendo, o impacto que ele está causando, e o número de pessoas que ele está atingindo, e as pessoas que ele está atingindo, e quem precisa ouvir, exatamente. entendeu? Então, eu questionei hoje até um participante que eu vi que entrou no grupo 2, do qual eu não tenho afinidade alguma. E é uma coisa pessoal, humana, totalmente de inclinação minha, e ela tá me mostrando agora exatamente isso, sabe? Ela fala, precisa estar lá, precisa ver os dois lados, entendeu? Precisa ver movimento. É. Então, não crie esse tipo de situação, não crie esse tipo de coisa na sua cabeça, porque tanto faz se a pessoa está entrando lá para criar confusão. A confusão também vai trazer o resultado que vocês estão esperando. O projeto ele já existe em outras esferas. Ele não vai deixar de existir nessa. O impacto que ele vai causar, o tamanho que ele vai atingir, as coisas que ele vai virar ainda, que a gente sabe, você sabe que vai existir um lugar físico, já falei isso. Eu vejo o portão, eu vejo a estrutura, né? Eu vejo esse lugar físico, entendeu? Sede física. Eu já vi, tô vendo de novo. Tá me mostrando de novo. Então, ela falou para mim que já existe, já tá aí, sabe? E a proporção que isso vai tomar maior, porque nós temos. Aí ela liga a nós aquele início que eu te falei, entendeu? Então é como se a gente carregasse ali essa responsabilidade que é aceita. Ninguém aqui do projeto entrou sem vontade, sem querer. É como se a gente tivesse esse direcionamento dentro, por isso que a gente sente falta e causa transtorno quando a gente não produz, entendeu? Eu falo de todos, não só de mim. Ela não está direcionando só para mim, mas a todos. Todos os transtornos que causam, que acontecem, pode estar ligado a essa fora. É como se a gente estivesse saindo fora da diretriz correta, entendeu? Como nós somos seres que não temos o que eles chamariam de escolha, entendeu? Não é uma coisa que simplesmente tipo, virar as costas e falar, não, Thiago, beleza, valeu, foi importante até agora, eu tô indo. Porque tá dentro de mim, tá? Aquilo que eu falei com você, aquele símbolo que eu vi que eu acho que deve ser uma simbologia ligado a isso, que agora eu tô entendendo por que eu vi aquele símbolo, na verdade é uma ilustração dizendo o seguinte, a diretriz que foi colocada dentro de nós, entende? Então não tem como você se desligar. Acho que é por isso que eu sinto É. como se o projeto fosse parte de mim. É como se ele corresse dentro das minhas veias, sabe, Thiago? É diferente o sentimento que eu tenho em relação ao projeto.
não sei te explicar, eu sempre falei isso, né? E agora eu entendo que ele tá dentro, ele corre dentro do meu DNA, sabe? Ele tá aqui dentro de mim, foi implantado. Então é por isso que eu vi aquela cena que eu te falei da implantação de algum tipo de símbolo, algum tipo de simbologia. E eu vi disseminando, colocando em outros fractais, outras experiências, entendeu? Como se você pegasse a essência e colocasse ali. Então, eu vi a gente participando simultaneamente em lugares, em experiências diferentes, de coisas que seriam mais ou menos igual o que é o projeto. Talvez ele tenha outro nome, talvez ele tenha outra, porque ele se adequou àquele tipo de existência, mas ele existe. E é interessante porque a gente vem sentindo que as dimensões estão finas. Eu falei isso com o Michel, vou falar isso com você. É como se a gente sentisse... Eu andei encontrando outros fractais meus, entendeu? Nas linhas. E eu vi que tem outros aqui de nós que também estão tendo esses reencontros. Com outros tipos de biologia ou energia. Iniciação. Está acontecendo. E sabe o que está acontecendo de interessante? A gente está conseguindo olhar para a experiência daquele fractal e tirar, como dizer assim, o vislumbre da bagagem. Sabe quando você tem a sorte de assistir a prévia de um filme primeiro antes dele ir a público? E você consegue extrair dali, entendeu? Essa experiência e trazer para a tua? Exatamente. A gente está tendo isso. Sim. Entendeu? Eles estão dando essa oportunidade, sabe? De dar aptidões diferentes, entendeu? De outras experiências para que a gente, mesmo que sejam experiências biológicas diferentes do que a gente conhece como a nossa, talvez não humanas, entendeu? Mas eles estão dando, o sistema está dando essa, eu vou chamar de bênção quase, na vida de nós aqui do projeto, que é de experienciar, olhar, ver, vislumbrar outras experiências, conseguir achar coisas positivas, bagagens positivas que a gente possa usar agora. Porque a camada ficou tão fina, você entendeu? E a permissão está sendo dada para que a gente traga esse vislumbre, você entendeu? Essas experiências, é o que eu estou sentindo. É como se as ferramentas sendo adquiridas de uma outra forma diferente, talvez. Não só através da experiência. É interessante isso, porque foge ou muda um sistema que o normal seria, né? Você experimentar para você adquirir bagagem e maestria daquilo. A gente está tendo, vou chamar de vantagem, ou de abertura, ou de, chama você do que é, de olhar para algo e conseguir, entendeu? Tirar pra gente. Eu acho que alguns estão um pouco, algumas vezes acontece algum impacto quando a gente se depara com alguma experiência. Assusta, acho. Às vezes dá uma assustada. Mas o que ela tá falando para mim é que para nesse momento aí, é um conselho para que a gente visualize o porquê disso, né? O que a gente está tendo e entenda sobre essa ótica de que é uma ajuda extra, entendeu? E não pra gente não precisa a gente se assustar com isso ou ficar querendo entender ou ficar confuso. É como se fosse uma brecha do sistema, não sei te explicar, sabe? Mas está muito fino as camadas. Então a gente está conseguindo ver outras. É legal isso é bacana, isso é muito legal. Ela está falando assim, você já pensou se vocês adquirirem a consciência de ter o domínio de escolher, olhar, é como se você pegasse assim, imagina assim, olha, que você entra no Netflix da sua vida e escolhe que passagem você quer ver que se adequa ao que você está precisando agora. Sim. Imagina o nível de material que a gente vai conseguir criar, entende? Então, a gente precisa mudar o campo de como a gente está vendo isso e passar a usar isso como ferramenta, entendeu? E não como algo que está assustando ou que está causando alguma coisa. Não é negativo, ou no melhor, não é negativo, não é essa palavra, não é para a gente ficar confuso. É o contrário, é uma ferramenta extra, entendeu? Cada um vai ser de um jeito. Às vezes a gente não entende, a gente fica pensativo, a gente fica triste porque está acessando uma coisa e aí às vezes você conflita, né? Você fala assim, não, mas porque o que você vai acessar não é só coisinha boa que aconteceu. Não. Então, esse processo de ver as coisas, você vai falar, tá, eu tenho consciência agora de que a minha atitude gerou alguma coisa ruim para alguém que também sou eu.
E aí a gente fica triste, entendeu? Mas assim, a gente não precisa levar para esse lado de abraçar o joelho, ficar em posição fetal, atrás da porta, pensando no que você fez. Mas você tem que pegar essa informação e falar assim: agora sim, eu compreendo por que isso aconteceu e a extensão que isso vai ter na minha vida. Quer dizer, o fato de você já compreender já faz com que vire totalmente do avesso a condição inicial de causar um problema. Você já está causando a solução. É, Entendeu? ela tá me mostrando o seguinte, você imagina, olha um outro lado bacana disso, né? Ela tá me mostrando o seguinte, cada vez que você experiencia, você vem com talentos e algumas aptidões, algumas inclinações importantes para aquela experiência, né? Então, vamos dar exemplo para ficar fácil de entender. Vamos supor que eu entre numa experiência onde eu fui, sei lá, professora, na outra médica, na outra, sei lá, seja o que for. Ela tá me mostrando o seguinte, com um certo tipo de domínio mental, que é totalmente mental, a gente vai conseguir acessar aquela experiência, pegar, inclusive, esse tipo de aptidão, que pode favorecer nos entendimentos do agora. Porque, ó, o que ela me mostrou aqui agora, né? Por que eu cheguei nesse ponto? Eu perguntei para ela, assim, enquanto você falava, eu converso com ela, você sabe, mentalmente. E eu falei para ela assim, eu questionei, porque para mim vem muita coisa científica, e eu queria entender se algum agora. Então, existiu uma Gisele que trabalhava, né, no meio científico, e ela tá me mostrando que sim, eu vi até o uniforme, eu vi até o lugar, entendeu? E não foi só uma experiência, várias que aconteceu, em várias estruturas diferentes, inclusive não terrenas, e ela tá me falando. Aí ela me mostrou, ela abriu essa que eu te falei, que eu vi o uniforme, entendeu? Eu me vi de vestida de uniforme, trabalhando no laboratório. Então ela falou assim, se você acessar com maestria, com domínio, entendendo, compreendendo, você pode entender é como se como que eu vou dizer para você? É como se eu hackeasse o conhecimento daquela Gisele. Entendeu? Você tá entendendo isso? Sim, A esse é gente tem esse acesso. domínio. É. Isso. Eu acessasse a compreensão dela. Talvez eu não trouxesse tudo, porque a minha mente do agora tem limitações. Mas se eu começar a trabalhar, vai ter construções nos meus neurônios que vão permitir que eu entenda, eu posso acessar quantas vezes eu quiser aquela experiência, porque eu passei a ter maestria, entendeu? Então eu posso voltar. Diferente de antes, que os acessos eram vindos de lá para cá, hoje ele é feito daqui para lá. Eu tô falando do meu caso, tá? Um exemplo do meu caso. Acho que cada um vai ter um jeito diferente. Ah, mas é tudo Então, mais ou menos isso aí mesmo. Pra todo mundo. ela falou assim que eu posso pegar aquela experiência e acessar profundamente e passar, por exemplo, viver, entrar com conhecer a vida daquela experiência. E sendo assim, eu vou ter conhecimento base para trazer para cá, para entender as coisas que eu estou acessando agora. Já que eu tenho essa tendência, essa facilidade, essa inclinação de trazer consciências que falam a respeito disso, ela está me mostrando, você imagina se você adquirir parte do conhecimento daquela mulher que foi formada naquilo, tem aquele tipo de conhecimento. O quanto você vai enriquecer o seu próprio vocabulário, sua própria mente, quantas conexões mentais e neurônios, quanto vai abrir, né? Já que a gente não usa nada, né? Nenhuma porcentagem muito pequena, a capacidade que a gente vai trabalhar para poder fazer os acessos. Porque quanto mais ela está me mostrando, quanto mais informação você tem de conhecimento, mais abertura nos acessos você vai ter. Porque é aquilo que a gente já falou, que outras consciências repetem sempre para mim. A gente só compreende o que a gente pode compreender. Não Sim. tem como eu compreender algo que está além. Por isso que às vezes a gente dá tanta volta para explicar uma coisa relativamente simples. Porque falta base, falta compreensão. Então ela está me pedindo para eu voltar para os acessos, das minhas experiências, dos meus fractais, né? E escolher, a gente tem esse domínio de olhar para uma experiência, é como se você estivesse entrando realmente numa biblioteca. Você escolhe o livro, você abre o livro, você se sente e lê, e degusta o livro. Entendeu? Ela diz que eu tenho facilidade e Sim. domínio disso. Sim. Então ela está pedindo para eu fazer isso, porque vai tornar os meus acessos muito mais ricos. Até a calmaria na hora de falar, o domínio, a clareza, entendeu? Vai se tornar, a minha dicção vai ficar mais fácil de entender, não vai ser tão corrida como aconteceu em alguns vídeos, ela tá me mostrando isso. É engraçado porque eu penso nos desencarnes, né? E ela volta a dizer para mim que tá tudo planejado. Então,
que a ordem, a maneira como a gente vê, a gente leva sentimento porque a gente é um ser abastecido de sentimentos, né? Então a gente sente dor pela morte, e isso é humano. Isso, se a gente tirar isso do humano, ele deixa de ser humano. Então a gente precisa ter esse sentimento de perder, de tal, que é parte do nosso projeto. Mas num outro prisma, que você sabe do que eu tô falando, num nível de consciência vai aparecer frio pra caramba que eu vou falar. Mas tá tudo certo. Essas pessoas precisam ir embora. Essas consciências elas não vão pertencer ao que vai vir, entendeu? A frequência que a Terra vai ficar. Sim. Então elas estão saindo daqui. É uma limpeza, realmente, de fato. É ruim, eu sei que. Eu tô olhando pelo. Que eu te falei, eu saí da parte humana, entendeu? Tô olhando pelo um sistema diferente. E até mesmo esse colapsar aí de mentes, problemas mentais causados, ansiedade, tudo isso daí tá gerando químicas e tá movimentando. Ela tá falando de novo pra gente falar sobre o movimento. Tanto faz se o movimento é para direita, para esquerda, para baixo, para cima, ele precisa existir. Então, o sistema criou um jeito de movimentar. Para poder acontecer a evolução, precisou movimentar. Não importa se é usando energia negativa ou positiva, o movimento vai ocorrer. O sistema dá um jeito. Você lembra quando eu te falei que rompeu lá na fonte? Aconteceu algo para poder romper a calmaria? Sim. Não importa. As forças vão agir para fazer o que precisa ser feito. Quem dá a conotação de negativo ou positivo são os sentimentos humanos. Mas o sistema sabe o que tem que fazer para acontecer o movimento. Então, o que está acontecendo aqui é só o movimento. Que tipo de energia que está sendo usada para o movimento? Aí a gente tem a prerrogativa de ser humano e qualificar como positivo ou negativo, porque a gente dá qualificação para tudo. Eles lá só veem o movimento. Né? Então, as perdas, o prejuízo que a gente imagina que tenha de vidas ou de situações econômicas, tudo é uma conotação humana, é uma visão humana. Entendeu? Que só vai ser compreendida daqui a uns anos. Isso vai durar uns 3 anos. Entende? Para começar a mudar todo um sistema, a mente humana vai mudar os pensamentos humanos. Eu acho que a gente vai ter, eu já tinha falado isso, você já tinha trazido e volto a falar. Está acontecendo mudanças biológicas nos humanos. Existem movimentos e coisas que são sincrônicas ligadas ao Sol e a frequências diferentes que estão sendo emitidas aqui na Terra, que vai ajudar nesse processo. E tudo é movimento, independente de que tipo de energia que está agindo. Então ela pediu para mim se preocupar dessa nuvem que eu vejo, para você que viu uma nuvem escura ou pesada, negativa, no sentido de ser regente do outro lado, entendeu? Porque tanto faz a força, né? Como eu te disse. A forma que eu vejo é negativo ou positivo, mas tanto faz. Então ela falou para mim desapegar disso, para entender que precisa existir um movimento para que haja outras coisas. Então é isso que está acontecendo agora, é movimento. E o movimento vai gerar uma ação, uma reação, né? E vai ter mudanças. É só assim que acontece mudança, através de um movimento, entendeu? Então, sim, eu acho que entendi um monte de coisa com essa simples explicação dela, coube para um monte de coisa, tanto da minha vida, do que está acontecendo no país, do que eu vi, dos acessos que eu tive. Acho que explicou muita coisa, né? Ficou muito claro para mim, pelo menos. Sim, sim. Uhum. A questão é que a gente usa a qualificação da dualidade, né? A gente dá a conotação negativa, positiva, a gente contorna as coisas e se a gente não contorna, a gente não vive. Essa que é, a gente precisa contornar, porque é a forma como a gente usa para interagir, quer dizer, não adianta só a gente ficar, senão a gente ficaria inanimado, não teria, entendeu? É uma coisa humana mesmo. Bom, ela passou a questão do movimento para a gente entender, né, das forças, independente para que lado ela vai pender, é só uma questão de entendimento nosso. A força certa age no momento certo. O sistema é matemático, tá voltando a dizer. Ele usa o que for necessário para aquele momento para causar o movimento. A questão do que a gente está passando é uma questão de compreender. Ela falou para a gente elevar, é como se fosse subir acima da nuvem, que eu já entendi o que ela quer dizer com isso. Que é mudar o prisma do pensamento e mudar. Ela falou assim: olha, quando você fizer isso, ela está dando a conotação para mim, porque eu falei para você, ela é ligada a mim, mas eu entendo que é para todos, entende? Ela está falando, quando você mudar a maneira como você está vendo tudo isso, você vai levar esse patamar de compreensão para um outro nível e você vai ficar fora do caos. Você sabe o que significa isso? É exatamente a última sessão que a gente fez.
sobre a sua compreensão da dualidade. O que significa estar acima da nuvem é estar numa neutralidade capaz de enxergar tudo o que acontece, tanto no negativo quanto no positivo, e entender que o que é negativo tem sua nuance positiva e o que é positivo tem também seu lado negativo. Então, estar ali em cima é essa coisa de enxergar o todo de uma maneira neutra e não dual, que nem a gente enxerga aqui, entendeu? Não conspirativa, não conformista também, mas assim, uma coisa mais ampla. É isso aí. É isso, tá? Eu vou resumir porque daqui a pouco eu tenho que sair. Não, acho que deu para pegar. Deu para entender, né? O acho que conceito o da que tinha percepção vai ser assim. o que tinha de resposta também já veio, né? O que tinha de pergunta também já veio de resposta, então acho que fechou o negócio.